Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de estudo sobre o nosso livro querido Céu e Inferno. Que livro maravilhoso. Então nós vamos, como todas as noites, como todos os dias de aula, a gente fazer uma página ligeira do Evangelho, um trecho do Evangelho, que eu não trago pré-marcado, eu gosto de abrir aqui, que eu acho que vem geralmente o que a gente precisa, fazer um trechinho do Evangelho, fazer a nossa prece inicial e começarmos o nosso estudo da noite. Então, vamos lá. Aqui, o ódio, olha isso, a gente até vai estudar sobre ele hoje. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o seu sangue e sua vida. Então, meus queridos, livrarmos-nos de ódios, amarmos como Jesus amou, essa é a nossa meta. Ainda não conseguimos? Não, mas essa é a nossa meta. Esse é o nosso modelo a seguir. E iremos atrás dele, não é? Então agora vamos fazer nossa prece para iniciarmos nosso estudo da noite. Jesus querido, Irmã Maria Angélica, mentores dessa casa de amor tão maravilhosa, que nos proporciona tantas oportunidades de estudo, de trabalho, de entendimento. Agradecemos esses momentos da noite, nessa troca de informações, nessa troca de conhecimentos, onde estaremos juntos alguns minutos para estudarmos essa doutrina da fé raciocinada que tanta luz nos traz. Que sejamos todos inspirados, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir cada ensinamento que através da espiritualidade chegará até nós hoje e atingirá nossos corações com certeza. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é isso, meus queridos. Como eu tinha combinado com vocês no dia que eu dei a primeira aula, eu traria sempre uma figura onde nós tentaríamos entender o que é céu, o que é inferno. O que vocês identificam como céu ou como inferno. Então, hoje eu trouxe essas duas figuras. De um lado, nós temos os doutores da alegria, alegrando as crianças no hospital. E do outro lado, nós temos dois jovens ali envolvidos no vício, usufruindo de momentos difíceis. Então, onde está o céu aqui? Onde está o inferno? Não é? Podemos pensar sobre isso. E hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, tá? Deixa eu mostrar a capinha para vocês. Nem sei se o meu, esse aqui já é o meu terceiro ou quarto, não sei se é o mais novo, mas está aqui, ó. Céu e Inferno, Allan Kardec. As penas futuras segundo o Espiritismo. Capítulo 7 desse livro. Vamos entender o que acontece com a gente, por que sofremos, até quando sofreremos, o quanto sofreremos, uma ligeira fala. Só um ligeiro aviso, esse capítulo, como ele é grande, ele foi dividido em duas aulas. Então, essa aula, a primeira aula ficou comigo e a próxima aula da semana que vem vai ser com o Juan. E aí ele vai trazer a continuação de onde eu parar, tá? Então, o capítulo não termina hoje. Hoje a gente vê a primeira parte. E vamos, então, em frente, logo no começo. Eu trouxe até uma figura que a Anabela trouxe semana passada, porque ela se encaixa muito bem no capítulo de hoje. Somos artífices do nosso
destino. O homem é o artista que molda a vida dele mesmo. O homem é aquele que molda o seu próprio corpo, ele talha o seu próprio corpo. Como? Talhando o seu espírito, trabalhando o seu espírito, desenvolvendo o seu espírito. Um espírito doente, um espírito perturbado, ele traz o que para a gente? Um corpo perturbado. Quando estávamos aqui nesse iniciozinho, onde nem de pé ficávamos, como eram os nossos espíritos, digamos assim? Eram ainda muito primários, não era? Eram de planeta de começo, planeta de antes de provas e expiações. Planetas que tem outros agora surgindo no nosso orbe, mas que nós já passamos por essa parte de primatas. Esses eram espíritos muito ainda rudes. E aí a gente foi aprimorando o nosso espírito, fomos talhando o nosso espírito. E de acordo com o entalhe desse espírito, nós também começamos a entalhar corpos mais bonitos, mais saudáveis, mais leves, mais eretos. E assim será cada vez mais. Então, o homem é artífice do seu destino e do seu corpo. Trazemos ainda muito orgulho, vaidade, tiranias, egoísmos, vícios da mente, vícios do espírito. Mas tudo isso vai ser superado a cada vez que nós conseguirmos talhar mais um pedacinho do nosso espírito para ficar mais belo, mais leve, mais evoluído. Não vou falar tudo agora, senão eu acabo dando a primeira aula toda no primeiro slide, não é? Então vamos agora ver aqui essa outra parte. A gente até vai falar aqui um pouquinho de coisas que o Livro dos Espíritos nos trazem. A cada nova existência, o espírito passa no caminho do progresso. Essa gravura é muito interessante que a gente vê aqui. Primeiro a gente vê aquele símbolo, né, que nos inspira o infinito. Porque realmente esse ir e vir, essas reencarnações, elas não são infinitas, mas elas duram bastante. Qual a duração das encarnações, Ana? Quantas encarnações teremos? Quantas forem necessárias? Quantas precisarmos ter? E da onde vem a necessidade? Da evolução. Da evolução. Fomos criados para quê? Para chegar à perfeição. Para sermos felizes, chegar à perfeição. Então, meus amigos, se nós temos que chegar à perfeição, nós teremos que reencarnar até que não haja mais, que não existam mais defeitos, vícios, atributos que não combinam com planetas evoluídos, com mundos já de regeneração, mundos felizes. Então, já começamos essa dança das encarnações, de idas e vindas, há milênios, 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 e vamos continuar. As encarnações sucessivas são em número necessário a cada espírito. Eu vou reencarnar tantas vezes quanto você que está aí assistindo, não sei. De repente você vai bem mais rápido que eu, progride mais em linha reta, eu vou dando voltas pelo caminho, não é? Vou atrasando o passo, e outros não, vão já uma evolução em linha mais reta e chegam antes, precisam de menos encarnações do que eu para chegar nesse destino nosso, que é a perfeição.
E quem já alcançou a última encarnação? Bom, gente, a gente sabe de espíritos que já não precisam mais reencarnar no planeta Terra. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. A gente tem notícias de que ele foi convidado por Maria de Nazaré a já mudar de plano, já passar para um planeta de regeneração, não encarnar mais aqui na Terra. E ele não quis trocar de orbe. Ele preferiu ficar no plano espiritual, acredito eu, não tenho notícias de que ele reencarnou, nenhum de nós tem, ficar no plano espiritual da Terra para ajudar a cada um de nós que ainda sofre por aqui. Então, um dia, quando a gente for elevado à categoria de regeneração, se Deus quiser, ele vai se sentir bem, vai se sentir livre para também trilhar um caminho de um mundo melhor. Mas por amor a nós, ainda não foi. Ainda não trocou de orbe, vamos dizer assim. E o número de encarnações não é mesmo para todos, já falei, estou só revisando aqui no nosso resuminho aqui. Vai depender da gente. Depende de cada um. Agora, oportunidades teremos, como a Anabela falou semana passada, volto a frisar, Deus é bom, é Pai misericordioso, nos dará tantas chances quanto precisarmos. Agora, quanto mais rápido a gente for, menos sofreremos. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. As dificuldades da vida terrena não são sempre resultantes das faltas da existência atual. Por exemplo, estou passando por um momento difícil agora de saúde. É de agora? Muitas vezes não. São provas concedidas pela providência, tá? Essa providência, quem é? É a justiça divina. Quem que cobra? Nós mesmos. Então, nós, na maioria das vezes, escolhemos essas provas, escolhemos esses momentos difíceis, escolhemos essas dores antes de reencarnar. Para quê? Para nos libertarmos daquele pensamento de culpa que nos prende ainda a determinadas situações. Então, são faltas cometidas numa existência anterior ou em existências ainda mais antigas do que a anterior que a gente quer se libertar. E aí, a gente vem e às vezes a pessoa é boa. Quantas pessoas a gente vê? Pessoas boas. Gente, aquela pessoa não faz mal a ninguém. É de uma bondade, é de uma calma, é de uma sabedoria, de uma paciência. E está vivendo situações horrorosas. Como é isso? Que injustiça? Não é injustiça. Essa pessoa está corrigindo erros do passado. Ela assumiu esse compromisso de quitar com ela mesma, tá? Esses débitos adquiridos, já tem um conhecimento, já tem um espírito mais evoluidinho um pouco, por isso é calma, por isso é tranquila, por isso aceita bem essas provações e esses momentos difíceis do passado. Então, a gente precisa pensar exatamente nisso. Nenhuma infração fica impune, gente, não fica. Não fica. A justiça tarda, mas não falha. Às vezes a justiça dos homens é falha, muitas vezes. Por que em muitas situações vemos pessoas inocentes, que depois de muitos anos até ficar comprovada a inocência, mas que passam anos na prisão? Por quê? É injustiça? Não. É a justiça sendo feita por um caminho diferenciado.
É uma justiça que vem do alto, não vem das mãos dos homens. Ela se aproveita de uma falha humana para que aquela situação seja sanada. A minha filha, ela é advogada e muitas vezes ela chega para mim e fala: "Mãe, eu tenho certeza que ele é inocente, está comprovado, e por que que ele está preso?" Eu falo: "Minha filha, inocente agora. Agora, em outras encarnações, será que aos olhos dos homens não passou batido um crime cometido ali na calada da noite, na escuridão, no reduto do lar? Será que não passou batido a lei aos homens esse crime e agora, pela própria lei, que parece injusta, mas não está sendo no momento injusta, porque está permitindo que seja quitada uma dívida do passado? Então, a gente precisa sempre pensar sobre isso. Nada fica impune. Não se preocupem. A gente pensa, mas nunca vai ser descoberto, nunca vai ser punido. Quantas pessoas vão passar batido por aí sem responderem por seus crimes perante a lei? Não vão. Pode não responder nessa encarnação, mas outras virão, onde essa pessoa, com certeza, e nós também, quitaremos nossas dívidas conosco mesmo, com nossas consciências. Então, não se preocupem. A lei é de justiça. Se não for punido nessa existência, será em outra, com certeza. Agora, vou fazer um parênteses aqui, porque tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto demais e eu acho que se aplica muito. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de volta. Ou seja, às vezes temos um débito imenso, mas a gente vem, se compromete com alguma missão, alguma tarefa, algum trabalho por alguém, e aí manda a misericórdia divina que aquela dívida não seja cobrada naquela época. Eu teria 1000 histórias para contar, mas realmente nós não temos assim um tempo muito grande aqui para a gente falar sobre isso. Mas conheço casos onde era até mesmo para a pessoa partir no momento de mais alegria na vida, mas como tinha abraçado uma causa nobre até com a doutrina espírita, foi permitido que essa pessoa ficasse e levasse adiante aquela missão que assumiu. E levou. Desencarnou muito tardiamente e trabalhou muito pelo bem, pela divulgação da doutrina. Isso é para a gente entender que o bem só nos faz bem. Eu gosto de fazer esse parênteses aqui para a gente entender a nossa missão no bem. Sempre é positiva para nós. E aí a gente pensa, mas onde eu vou fazer o bem? Como? É difícil, não é? Dobra a esquina. Dobre a esquina da sua casa. Sempre tem a quem socorrer, a quem alegrar, a quem ajudar, a quem levar compaixão, a quem levar alegria. Preciso estar dentro de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo? Não! Pode estar em qualquer lugar e decidir-se a ser veículo do bem, do amor e da alegria em qualquer lugar.
Eu trouxe justamente essa foto que retrata uma situação completamente ausente de qualquer vínculo religioso. Rapazes numa comunidade pobre distribuindo presentes de Natal que eles mesmos angariaram e fazem esse trabalho com muito amor, tendo esse dia como o dia mais feliz de suas vidas. São perfeitos? Longe, longe, longe disso. São pessoas normais, mas que se dedicam ao próximo. Então, é fácil fazer o bem? É. Basta querer, tá? Então, não precisa ser especial para isso. Basta querer. Bom, vamos voltar ao nosso assunto, tá? Qual é o nosso assunto? Quem molda o nosso corpo é o nosso espírito. Então, eu geralmente eu gosto de passar o filme, mas como é complicado aqui online passar o filme, eu trouxe a história daquele maestro muito famoso, o João Carlos Martins, acho que o nome dele, eu espero não estar falando um nome trocado. João Carlos Martins. Quem é esse maestro? Bom, esse maestro, ele foi pianista e ele sofreu uma paralisia e se recuperou da paralisia para voltar a tocar piano. E quando ele estava se recuperando dessa paralisia, ele foi atacado na rua e tornou a ficar sem poder tocar. Aí, como ele não podia tocar piano, ele foi aprender regência, ele foi praticar regência porque ele queria reger, ele não queria abandonar a música, porque o corpo já não favorecia mais para que ele fosse músico, pianista, mas o espírito era de músico, trazia lá dentro a vontade de executar, de levar aquele som divino, de alegrar as pessoas, de fazer arte. Então, a história dele é linda. Procurem um filme em que ele conta, ele já deu várias entrevistas. Eu gosto muito dessa história. Por quê? Porque quando o corpo não favorece, se o espírito tiver aquele dom, as coisas acontecerão. Ele faz o possível e o impossível. Assim como acontece o contrário também. Às vezes a pessoa tem um corpo que a favorece muito, mas o espírito não tem tendência para aquilo que ela pensa em fazer. Então aí realmente não acontece. Conheço pessoas que passaram anos e anos tentando passar num vestibular para medicina. Até tinham inteligência, mas não passavam de jeito nenhum. Por quê? Porque não era para aquele espírito ser médico e se encontraram em outras profissões maravilhosas. Se encontraram como professores, como divulgadores de outras doutrinas, de outros estudos. Não precisaram ser médicos para fazer o bem. Não era aquele o arquivo que trazia dentro de si. É isso que a gente tem que entender. Qual arquivo eu trago dentro de mim? O que o meu espírito tem moldado dentro de mim para que eu passe para o meu corpo, para a minha mente, tá? E aí, a espiritualidade também nos fala o quê? Às vezes, a causa de um mal não vem do espírito. Ok, a gente concorda com isso. Às vezes, a causa é externa. E a gente realmente não pode estar bem. Por exemplo, você pega a dengue, nesse mosquitinho básico aí. Você tem febre, dor no corpo, dor de cabeça, então você não vai estar com um espírito de alegria, embora você tenha um espírito alegre. Agora, doente por uma causa externa, você não vai conseguir transmitir toda essa alegria que o seu espírito tem. Acontece? Acontece. Agora, também nós podemos suavizar muito nossas doenças, muito nossos males, quando a gente se empenha em fazê-los durar menos. Porque às vezes também a gente se compraz.
A gente fica doente, aí a família vem cuidar, trazer sopinha, fazer as vontades, aí que a gente quer ficar mais. Acontece isso. Eu tive uma conhecida lá em São Paulo, uma vez ela descobriu que ela estava com um probleminha lá de coração, uma coisa assim, bem suave, bem leve. E chegou em casa, falou para a família toda: olha, eu estou com problema de coração, o médico falou que vocês não podem me aborrecer, vocês têm que me tratar muito bem, ninguém pode fazer nada que me deixe contrariada, que me deixe nervosa. Aí os filhos, as filhas, o marido começaram a tratá-la, né, cheia de dedos. E aí depois de um tempo ela voltou, o médico fez os exames e tal. Ela já tinha ficado boa. Ela falou assim: gente, acho que eu não vou contar lá em casa, não. Porque tá tão bom assim, eles estão me tratando assim, de uma maneira, ninguém me aborrece, ninguém me deixa nervosa. Acho que eu vou manter essa doença mais um tempo. Quer dizer, não é legal isso, né? O bom é a gente saber que está saudável, passar para os nossos queridos que estamos saudáveis, que estamos bem e que estamos prontos para a caminhada. Então, por mais adversa que seja a situação, o importante é nós tentarmos ficar bem para que isso passe mais rápido e a gente continue nessa nossa jornada aqui na Terra nesse momento, tá? Vamos ver outra situação em que vem do espírito a situação. Quando uma pessoa chora muito, nós conhecemos pessoas que choram muito, que choram à toa, que choram rápido, que choram demais, não tem? Tem. Essa pessoa tem lágrima demais, é isso? Esse organismo tem lágrima demais, por isso que ela chora muito? Não, é o contrário. Esse espírito tem uma sensibilidade muito grande, é um espírito muito assim, que tem a flor da pele, todos os sentimentos, muito sensível. Então, o que acontece? Esse espírito transmite ao corpo a necessidade de ter mais lágrimas para chorar. Olha que coisa interessante, né, gente? Essa sensibilidade aguçada faz com que mais lágrimas sejam produzidas, para que essa pessoa tenha mais o que chorar. Vem do espírito também esse choro em excesso. Gente, tudo vem do espírito. Aquele que é raivoso, não é? Aquele que é uma pessoa rancorosa, que tem muita raiva, muito ódio no coração. Nós acabamos de ver aqui no Evangelho o ódio. Aquelas pessoas que têm muito ódio, muita raiva. Geralmente elas sofrem do fígado. Já perceberam? Aí eles têm raiva porque eles sofrem do fígado? Não. Eles sofrem do fígado porque a raiva é um sentimento que aumenta a produção de bile no organismo e essa bile é produzida, se eu não me engano, pelo fígado e isso causa dores, causa mal-estar. Percebe a inversão da história? Ele não é raivoso porque ele tem dor no fígado. Ele tem dor no fígado porque ele é raivoso. E mais várias outras coisas que a gente vai encaixando aos poucos. Infelizmente, não dá para a gente abordar tudo aqui, porque o tema já foi dividido no meio da aula, mas ainda assim é pouco. Eu já estou aqui chegando no meu tempo. Outra coisa importante que a gente escuta muito, a carne é fraca. Essa frase é boa, né? A carne é fraca. A carne é fraca, gente? É? Não. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. Se é o espírito que comanda a carne, quem tem que ser forte? O espírito. Quem dirige suas vontades é o espírito, não é a carne. Então, a carne só é fraca quando o espírito é fraco. Espírito forte, carne forte, corpo forte, que resiste a tudo.
Então não justifica os erros, os nossos excessos com a carne é fraca. Não, isso não vigora, tá? E aí eu trouxe pra gente aquela velha historinha dos 7 pecados capitais, lembra? A gente não gosta muito desse nome pecados, não. A gente prefere vícios, hábitos, ranço, coisas que a gente traz. Então vamos lá. Vaidade. Toda a nossa vaidade a gente adquiriu só nessa vida? Só nessa encarnação? Claro que não. Quando você vê uma garotinha de 2 aninhos, 3 aninhos, já ali, passando batom, pegando a bolsinha, querendo calçar o sapato alto da mãe, escolhendo o vestido. Ela adquiriu isso em 2, 3 anos? Não! Esse espírito já trouxe essa vaidade. E essa vaidade não é a pior. A pior vaidade é aquela outra, não é? Do eu sou, eu posso. Essa também a gente traz, tá? E na maioria das vezes a gente nem é nem pode, mas traz essa vaidade, traz esse vício. Outro vício que a gente traz também, inveja. O invejoso não é invejoso só de agora, ele já é há muito tempo. Combata, lute. Ira é o raivoso. Preguiça. Gente, eu conheci uma pessoa, uma vez ela foi num centro espírita pedir uma orientação, ela foi ao atendimento fraterno, pediu uma orientação sobre o filho, que era preguiçoso, não queria fazer nada, não queria nada com trabalho, não queria nada com estudo, passava o dia inteiro no sofá, comendo, assistindo televisão. E ela chegou lá desesperada, o filho já tinha 40 anos e estava ali sem trabalhar, sem nada. E aí a orientação veio para ela, olha, é um espírito preguiçoso. Veio para você trabalhá-lo, para você ajudá-lo a ir superando isso. Mas não vai ser de uma vez só também. É acumulado por muitos milênios, então vai ser devagar. Não dá mole. Veio para você forçá-lo a trabalhar, a fazer alguma coisa, a lutar por ele. Mas o espírito é preguiçoso. O avarento é avarento desde sempre. Tio Patinhas já nasceu tio Patinhas porque o espírito é de tio Patinhas. O guloso, ó meu Deus, o guloso, ele não é guloso só agora porque existe MM, porque existem coisas gostosas. Não, ele é guloso desde sempre. Quando eu era pequena eu ficava apavorada com a história do Timbolão. Timbolão era um garoto que era guloso, 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 comia de tudo, comia de tudo, comia de tudo. Morreu Timbolão. Morreu Timbolão de tanto comer e reencarnou Timbolão. Reencarnou como? Doentinho, do estômago, quase não conseguia comer, passava mal quando comia, era magrinho. Essa história me assustava tanto, gente. Eu acho que eu passava 3 dias sem comer quando mamãe lia essa história para mim. Depois eu esquecia e eu voltava a comer. Mas a história do Timbolão é essa, a gula, ó. Aí você responde por ela depois. Quantas crianças já nascem com problemas de estômago, de fígado, que você não entende como daquele tamanho já traz isso? Vem no espírito, lesão no perispírito. Eu não vou falar muito de perispírito hoje, aliás, não vou falar de perispírito. Nós vamos ter uma aula só de perispírito, onde a gente vai entender o que o nosso espírito faz com o nosso perispírito e esse então transmite para o nosso corpo. Orgulho, outro vício que a gente traz também, esse aí é uma coisa. E outros mais que não estão listados aqui, que os espíritos combatem muito todas as vezes que nos mandam mensagens, não é? Como as calúnias, as fofocas. Gente, fofoca é vício, hein? Tem que ter muito cuidado. A Vera sempre fala isso e eu gosto muito e repito, sejamos nós a estação final do mal. Chegou em você?
para, interrompe a corrente de fofoca. Seja você onde o mal para, tá? A gente vai estar fugindo desse hábito da fofoca. Então, virtudes vêm do espírito, assim como os comprometimentos também. Nossa consciência, inclinada para o bem ou para o mal, vai gerar o nosso corpo, vai esculpir o nosso corpo, porque antes da nossa consciência bondosa fazer o bem a alguém, é a nós que ela está fazendo. E antes da nossa consciência, do nosso espírito maldoso fazer o mal a alguém, é a nós que está fazendo. É uma lesão no pé do espírito que está criando e que vai ser trazida para as outras encarnações, que vai chegar também nos atrapalhando. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, ele começa a nos explicar o que? Jesus curou um leproso. Estão lembrados disso? Jesus curou, a gente sabe que Jesus curou um leproso, deve ter curado outros, mas não curou todos os leprosos. Por quê? Porque a cura, meus amigos, é igual a fim de prova. Quando você se cura de um mal, é que a sua prova naquilo ali terminou. Então Jesus curou aquele que estava pronto para seguir sem aquela pena no futuro. Percebem? Todos os leprosos que Jesus encontrou estavam prontos para pôr fim à prova da lepra? Não. Então, nem todos puderam ser curados, só aqueles onde o trabalho de autorregeneração já havia sido feito e podiam ser, então, libertos daquela pena para o futuro. É muito interessante quando André Luiz nos cita esse pedaço nesse pedaço do livro. Tá no livro Entre a Terra e o Céu, até anotei aqui, tá? Outra coisa, eu tô falando rápido porque eu quero passar muita coisa e o tempo é pouco. Por que que existe ressaca, meu Deus? Por que que existe o dia seguinte, a dor de cabeça latejando? Por quê? Porque a culpa é da garrafa, certamente. A ressaca vem da, ou então a azeitona da empada, não é? Eu conheci uma pessoa, toda segunda-feira ela chegava para trabalhar e falava assim: Meu Deus, dona Ana, eu fui um churrasquinho sábado, mas olha, aquele pãozinho com alho me fez um mal terrível. Eu perguntava assim: Mas você só comeu pão com alho? Não, você bebeu? Eu falei: bebi. Eu levei uma caixa de cerveja para mim, tomei toda. Eu falei: Aham. E o pão com alho que fez mal. Então a culpa é da garrafa, do pão com alho? Não. A culpa é do seu excesso na bebida. Alguém já ouviu falar em Madre Teresa com ressaca? Sentindo mal de ressaca? Já ouviram falar disso? Não. Ela nunca passou por essa situação. Porque o tempo dela era voltado para outras coisas. O tempo dela era diferenciado, era só ajuda, era só proteção, era só amor. Uma vez um repórter chegou para ela e falou assim: Nossa, Madre Teresa, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum. Ela falou: Meu filho, por dinheiro nenhum também eu faria. Quer dizer, faz por amor, por um espírito já, um espírito evoluído, que vem do alto, para exemplificar, para socorrer, para acudir. Essa era a Madre Teresa, agora no plano espiritual. Então você nunca ouviu falar que ela sofresse de males dos excessos. Passava até dias sem comer, ao contrário, ela deve ter sofrido até de fraqueza, é possível, mas foi sustentada também, porque o amor que ela tinha por todo ser humano alimenta, fortalece.
tanto que viveu bastante, trabalhou muito. E Emmanuel também nos fala o quê? Que nós, um dia, Emmanuel, Kardec, todos eles nos falam isso, André Luiz, nós vamos comer para viver. No momento, nós ainda vivemos para comer. Voltamos um pouquinho na gula aí. Mas vai chegar o tempo que nós vamos comer só para viver, só para nos mantermos saudáveis, só para nos conduzirmos bem no nosso corpo físico. Não precisaremos mais imolar animais, nada disso. Nos alimentaremos frugalmente para apenas a manutenção do nosso corpo físico. Isso aí já é dito, ó, há muito tempo. No futuro, comer para viver e não viver para comer. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que começar a assumir sobre o nosso corpo desde agora. Já sabemos disso, então vamos começar já a controlar. Estou tentando, gente. Por Deus, estou tentando. Responsabilidade de nossos atos são inteiramente nossas. Essa responsabilidade é nossa. Não adianta tentar delegar. Ok, aí a gente pergunta, e o obsediado? Aquele que comete alguns atos por influência de espíritos que estão ali naquele momento. O que acontece? Esse obsediado é culpado ou é inocente? Culpado. Por quê? As influências espirituais só acontecem de acordo com as nossas condições morais. Se as nossas condições morais são ainda condições inferiores, de quem é a culpa? É nossa? Nós ainda estamos atrasados na nossa corrida atrás da evolução. Então, responsabilidade nossa. Espírito nenhum consegue chegar para nos influenciar se não tiverem a nossa permissão, se não tiverem a nossa afinização com pensamentos e ideias, tá? Então, nada de culpar o obsessor. Pensamento é matéria. Pensamos, moldamos na nossa cabeça e dispersamos na atmosfera. Antes de ir para a atmosfera, ficou aonde? Ficou em nós. Se era um pensamento bom, nos atingiu, nos ajudou, nos fortaleceu. Se era um pensamento ruim, também nos invadiu e nos prejudicou muito, 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 muito. Então, meus queridos, encarnados e desencarnados habitam a Terra. Pensam, se repelem, se atraem ou se neutralizam. Depende de você o que você vai fazer com o pensamento que vem para você, tá? Pensamento é matéria. Não nos esqueçamos dessa parte. Tudo fazemos com o nosso cérebro. Tudo fazemos com os nossos desejos. E olha, muitas vezes atraímos dores, muitas vezes cultivamos lágrimas com pensamentos inferiores, negativos. O pensamento é livre. O homem pode estar preso numa cela, pode estar preso num quarto, numa casa, mas ninguém aprisiona o pensamento de ninguém. Você vai onde quiser, pensa o que quiser, deseja o que quiser em pensamento, porque o pensamento é livre, absolutamente livre. E, parte mais importante, por ele somos totalmente responsáveis. Como somos. Somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que sentimos e muito, muito, muito pelo que pensamos. Somos donos
das nossas vontades. Para vencermos nossas más tendências e nossos defeitos, precisamos daquela ferramenta muito importante, vontade. A Anabela botou essa figura semana passada e eu trouxe o homem que empurra essa pedra morro acima. Pode até a força ser pouca, mas se você tiver vontade, a força lhe é acrescida para vencer as dificuldades e os obstáculos. Quando queremos ou desejamos algo, movimentamos interiormente o impulso da vontade, disposição de conseguir, de obter. E mais uma coisa que eu tenho que dizer antes de terminar, porque é muito importante. Não percamos a oportunidade de fazer o bem, pois a quem mais foi dado, mais será cobrado. Teremos que responder pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Somos responsáveis por todas as oportunidades que deixamos passar de fazer o bem. Não abramos mão de praticar o bem. Aceitemos cada chamado, aceitemos cada vez que passar na nossa frente a oportunidade de ajudar. A quem muito foi dado, muito será pedido. Às vezes a gente fala isso e algumas pessoas se assustam e não querem mais saber, porque quanto mais sabem, mais se comprometem. Dizer, eu não sabia, fica fácil. Agora dizer, eu sabia, mas eu não tive vontade suficiente, eu não tive força moral suficiente para fazer, aí já é mais complicado. Então, meus amigos, já deu a minha hora, preciso parar por hoje. Vamos fazer a prece de encerramento, lembrando-nos, somos artífices dos nossos destinos, somos donos de nossa mente, de nossa força e com ela moldamos nosso corpo, nossas mazelas ou nossas boas venturanças. Através do nosso espírito, nos livraremos das penas futuras para corpo, mente e sentimento. Então, agradecendo a Jesus, agradecendo a irmã Maria Angélica, esses momentos de estudo, de esclarecimento, pedindo, Senhor, que possamos aproveitar cada palavra trazida pela espiritualidade e que tanto nos esclarece e fortalece. Fica conosco agora e sempre. Irmã Maria Angélica, muito obrigada. Graças a Deus.